Gente, meu nome é Coquinho, quer dizer, professor Coquinho. Meu nome é Luiz Eduardo, mas só chamo Coquinho. E nós vamos falar hoje um assunto extremamente importante para o Enem, que é a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. A transmigração da corte, usando esse nome bonito, transmigração da corte portuguesa da família de Bragança para o Brasil em 1808. Antes de eu começar a falar, eu quero que vocês prestem atenção, uma coisa muito importante para o Enem. Quando vocês estiverem lá fazendo a prova, é provável que as questões sobre a estada da família real no Brasil, elas sejam ligadas ao processo de independência do Brasil. Então veja o que eu estou dizendo. Quando vocês estiverem fazendo lá a prova do Enem, que aparecer uma questão sobre a transmigração da corte portuguesa, a vinda da corte de Bragança para o Brasil, vocês vejam se na questão, porque isso é uma das coisas mais relevantes, é o chamado conteúdo significativo, é a relação dessa permanência da corte portuguesa no Brasil durante 13 anos com a independência, certo? Então, isso aí é uma observação importantíssima para quando você estiver fazendo a prova. Vamos agora para o conteúdo. Dom João, futuro Dom João VI, quando ele veio para o Brasil, era só Dom João, príncipe regente, porque a mãe dele, Dona Maria I, tinha problemas mentais e ele assume como regente. Então ele só era Dom João, príncipe regente. Ele foi o primeiro chefe de Estado europeu a atravessar o Atlântico desde o descobrimento da América. Nunca um rei tinha vindo da Europa para a América. Dom João, príncipe regente, ele governava como rei, não era rei coroado, mas governava como rei. Ele é o primeiro a vir da Europa para a América, de Portugal para o Brasil. Mas por que Dom João veio? Dom João veio para o Brasil devido à conjuntura europeia. Todos vocês sabem que no final do século XVIII houve a Revolução Francesa, um processo revolucionário que durou em torno de 10 anos. O final da Revolução se dá quando um golpe militar, liderado por Napoleão Bonaparte, derruba o último governo revolucionário da França, que era o Diretório, chamado golpe de 18 do Brumário, que na Revolução eles mudaram o nome dos meses. Então, 18 do Brumário, Napoleão derruba o Diretório e toma o poder na França. E Napoleão Bonaparte ele faz uma escalada nesse poder. Primeiro como cônsul, depois como ditador, chegando a ser coroado imperador dos franceses. Ora, Napoleão ele vai organizar a França. Ninguém pode negar o tino administrativo de Napoleão. E a França, então, avança no processo de industrialização. A França se industrializando ia precisar de quê? De mercado consumidor. Não é verdade? Quer ver? Presta atenção. Se um país se industrializa, ele vai ter que ter quem compre os seus produtos. E quando Napoleão começa a procurar esse mercado, ele vai bater de frente com quem? Com a Inglaterra, a maior potência econômica da Europa, econômica e comercial. A Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial no século XVIII. E Napoleão então vai para o confronto com a Inglaterra. Só que no confronto militar ele não se dá bem, ele perde, a esquadra francesa perde a Batalha de Trafalgar, e Napoleão então, vendo que não podia vencer militarmente a Inglaterra, por ser uma ilha, por ser uma potência naval, Napoleão Bonaparte, gente, isso é interessantíssimo, ele faz um dos atos mais audaciosos de um governante na história. Vejam só, Napoleão vai fazer um dos atos mais audaciosos de um governante na história, que é o bloqueio continental. Bloqueio continental, o nome está dizendo, era um bloqueio do continente europeu à ilha da Inglaterra. Vocês imaginem um governante chegar para um continente e dizer que todos os países teriam que fechar os seus portos à Inglaterra, porque o que não fechasse ele iria invadir. Diga aí. Ele não disse isso para um país, não, disse para o continente europeu. Daí o nome bloqueio continental. O bloqueio continental foi o decreto de Napoleão Bonaparte obrigando os países da Europa a fecharem os portos à Inglaterra. Ou seja, Napoleão queria ocasionar um impacto muito grande na economia inglesa. Ora, Portugal não podia fechar os portos à Inglaterra. Portugal tinha acordo secular com a Inglaterra, como é o Tratado de Methuen de 1703. Portugal tinha uma dependência da economia inglesa. E aí o que é que acontece?
Dom João tenta uma política conciliatória, não consegue, e Napoleão invade Portugal. E invadindo Portugal, a família real vem para o Brasil com a corte, apoiado por quem? Pela Inglaterra. Porque Portugal não tinha condições de só Portugal bancar, em termos de estrutura naval, essa transferência da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro. E aí a Inglaterra dá todo o suporte naval, militar, para que Dom João viesse para o Brasil. E aí todos vocês já ouviram falar que Dom João foi tido como covarde de abandonar Portugal, a própria sorte, que a saída foi uma coisa realmente muito triste e que deve ter sido. Porém, não se pode deixar de ver que a transferência da corte não foi apenas uma fuga, que foi, mas foi uma grande estratégia política. Dom João VI, na época só era Dom João, quando ele vem de Lisboa para o Rio de Janeiro, ele transfere a sede do Império Português para o Brasil. Dom João sacrificou Portugal, mas garantiu o Brasil, Angola, Moçambique, a Guiné, Açores, Cabo Verde, São Tomé, Príncipe, Timor-Leste, Macau, Goa, toda aquela imensidão de colônias que Portugal tinha. A administração colonial passa a ser a partir do Rio de Janeiro. A gente nunca atenta para esse detalhe. Se Dom João fica em Portugal e ele fosse preso por Napoleão, além da desmoralização, não era desmoralização só de ser preso, é a história de um rei ser preso. Isso não era inconcebível. O rei era uma pessoa divina. Se ele ficasse em Portugal, fosse preso por Napoleão, todo o Império Colonial Português, automaticamente, estaria em poder de Napoleão Bonaparte. Família real vem para o Brasil. Era para chegar ao Rio de Janeiro, chega a Salvador. Dom João passa em torno de 60 dias, quase 60 dias em Salvador, depois vai para o Rio de Janeiro. E aí nós temos algumas medidas de Dom João. Eu quero chamar a atenção para a abertura dos portos. A Inglaterra disse que traria Dom João, isso fazia parte do acordo. Veja bem, fazia parte do acordo. A Inglaterra disse que traria Dom João, mas Dom João teria que abrir os portos do Brasil à Inglaterra. E que a Inglaterra, consequentemente, pagaria menos imposto do que os outros países. É o Tratado de 1810, chamado Tratado de Comércio e Navegação. Dom João vem e ainda em Salvador, logo quando ele chega, ele assina a Carta Régia de 28 de janeiro de 1808, em que abriu os portos do Brasil às Nações Amigas. De imediato, de amiga só tem a Inglaterra. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a importância política desse ato. Olhe, isso não é importante, isso é importantíssimo. Por quê? Porque o que caracterizava uma colônia era veja bem o que eu vou dizer, o que caracterizava uma colônia era o fato de a colônia só poder comprar ou vender a metrópole. Veja o que eu estou dizendo. O que caracterizava uma colônia de exploração era o fato de a colônia só poder comprar ou vender a metrópole. Quando Dom João chega ao Brasil e diz que o Brasil poderia comprar e vender a quem quisesse, Dom João estava retirando do Brasil a principal característica de colônia, que era esse exclusivismo comercial, que um historiador chamou de pacto colonial, que era esse monopólio de comércio que a metrópole exercia sobre a colônia. Simplificando, a principal característica de uma colônia de exploração era o monopólio de comércio que a metrópole exercia sobre a colônia. No caso do Brasil, característica maior era o monopólio de comércio que Portugal exercia sobre o Brasil. No momento em que Dom João disse que o Brasil poderia comprar e vender a quem quisesse, acabou o monopólio. E aí vem o que é importante para o Enem. O Brasil ficou descaracterizado como colônia. Tenham cuidado com isso. A abertura dos portos descaracterizou o Brasil como colônia de exploração, a partir do momento que o Brasil teve a liberdade econômica. Eu também gostaria de lembrar que Dom João fez, ele vai ocasionar no Brasil um grande progresso econômico e material, grandes realizações. Vejam, por exemplo, ele vai fazer a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, a Imprensa Régia, a Escola de Belas Artes, o Banco do Brasil, e inúmeras outras coisas que Dom João fez
trouxe, quando Napoleão perdeu na França, um grupo de artistas franceses, a Missão Artística Francesa, onde merece destaque o pintor Jean-Baptiste Debré. Então o Brasil tem um progresso muito grande com a estada da família real. Cria os primeiros cursos de medicina no Brasil, que naquela época eles chamavam cursos de cirurgia, um na Bahia e outro no Rio de Janeiro. Então o Brasil tem um progresso cultural, um progresso material. Ele cria o teatro, o Real Teatro São João, que hoje é o Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. Então fez um bocado de coisa. E depois, por uma questão política, da política externa, em 1815, ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido, de Portugal e Algarve. Essa elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, de Portugal e Algarve, ela vai ser uma questão da política externa. Napoleão tinha perdido, ia ter o Congresso de Viena, Portugal ia participar e queria levar a representação do Brasil porque era um voto a mais. Mas eu quero mostrar aqui a vocês 3 coisas da administração de Dom João. O progresso econômico, a abertura dos portos, a descaracterização do Brasil como colônia, o mais importante. Depois, as realizações de Dom João: biblioteca, jardim botânico, escola de belas artes, teatro, Banco do Brasil, Academia Real Militar, imprensa régia e por aí vai. Terceiro, o aspecto político, elevação do Brasil a Reino Unido. Porém, vocês tenham cuidado com uma coisa, é que o Enem pode explorar que Dom João ocasionou no Brasil um progresso econômico, cultural, material e político. Mas não houve progresso social. A sociedade continua a mesma, assentada no regime escravista. O que é que se queria na época? Inclusive que a Inglaterra exigiu para trazer a família real, e foi um dos pontos que Dom João não cumpriu. Queria a extinção do comércio externo de escravos. Queria que o Brasil não mais trouxesse escravos da África. E nem isso teve. Então vocês têm que ter cuidado, porque o Enem ele pode moldar uma questão falando sobre a questão social durante a estada da família real no Brasil, que continuou do mesmo jeito. Grande questão era a escravidão, e a escravidão ficou. Durante a permanência de Dom João VI no Brasil, a escravidão ficou intocável. Por fim, eu quero lembrar que em 1820 houve em Portugal uma revolução, a chamada Revolução Constitucionalista do Porto. E essa revolução exigiu a volta da família real para Portugal. Em 1821, Dom João e a família real volta para Portugal. Porém, ele deixa no Brasil o seu filho, o príncipe Dom Pedro, na época com 23 anos, como príncipe regente, governando o Brasil. E Dom João volta para Portugal para governar o Império Português, agora a partir de Lisboa. Dom Pedro fica no Brasil e aí vai se desenrolar o processo de independência do Brasil, de rompimento do Brasil com Portugal. Certo? Só fazendo uma ligeira conclusão, uma conclusão resumo. Se lembrar que Dom João veio para o Brasil devido à situação política da Europa, o bloqueio continental. 3 grandes progressos que o Brasil tem: o econômico, com a abertura dos portos, fim do monopólio de comércio, as realizações de Dom João, progresso material e cultural, e o crescimento político, com a elevação do Brasil a Reino Unido. Lembrar o que eu disse no começo: qualquer questão no Enem sobre a família real no Brasil fazia uma ligação com o processo de independência. E, por fim, lembrando que Dom João voltou para Portugal por uma exigência de uma revolução que ocorreu em Portugal, a Revolução Constitucionalista do Porto, de 1820. Exigiu a volta da corte para Portugal. Certo? Estudem, façam o aprofundamento e façam uma excelente prova e a gente se encontra lá na universidade. Boa sorte!